Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Conversando sobre Poder Mulheres que Constroem Pontes podcast. Eu sou Débora Pontes, fundadora desse movimento que visa construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais segura e de mais oportunidades para ambos os gêneros. Hoje eu tenho a alegria de receber a Débora Menezes, da Dix Browneria. Tudo bem, Débora? Que bom que você está aqui. Muito feliz. Obrigada por ter aceito o meu convite. A gente já esteve juntas na nossa versão presencial e agora a gente está aqui no nosso bate-papo do podcast para aprofundar uns temas. Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade e muito feliz por estar aqui com você. Ai, que bom. Eu já adorei a camisa, hein? Mulher e empreendedora e empoderada e independente. A gente já pode... Isso aí. A camisa já é o tema. Exatamente. A gente já pode começar pela camisa, Débora, porque certo. Você tem uma história inspiradora e que merece ser compartilhada. Verdade. Então, assim, conta pra gente como é que a Débora Menezes começa a pensar em se tornar a Débora empreendedora, empoderada, independente. Como é que foi essa transição? Então, eu fiz uma transição bem arriscada, né? Mas sempre acreditei no meu potencial. Eu sou enfermeira por formação e resolvi largar a CLT para ser empreendedora. No início, assim, a gente tem o medo, né? Mas a gente precisa sempre ir com medo mesmo. Eu larguei... Na dúvida, coloca uma fralda. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, Débora, como é que você tá? E aí, tanta coisa acontecendo, dá um friozinho na barriga. Aí eu falo, tá, mas eu tô de fralda. Aí vida que pegue. Já que é no melhor estilo do compliance, gerenciamento de risco. Eu gerenciando meu risco, coloquei a fralda. Mas, é isso aí, enfim, gente. vai com medo mesmo. Verdade, a gente sempre precisa gerenciar o nosso risco e arriscar. Sim. E isso aí é o resultado, né? É a meta, é arriscar para a gente chegar a um lugar que a gente quer. No início, quando eu resolvi fazer Brown, eu resolvi largar CLT e para ter mais tempo, qualidade de vida para minha filha, mas aquela coisa de você não querer depender de homem, né? Você, graças a Deus, meu marido é um excelente parceiro, mas a gente precisa ter a nossa construção. A gente, como mulher, a gente precisa ter nossa independência. Então, eu resolvi fazer brownies. Mas só te interrompendo, você já era mãe nessa decisão? Isso. Você atuava como enfermeira mesmo? Como é que funcionava antes? Então, eu sou enfermeira há 20 anos, né? E trabalhava numa empresa de material hospitalar. Então, atendia os hospitais do Rio, a gente dava treinamento de material para os médicos, anestesistas, e eu acabava não tendo tempo porque era correria, né? Para cima e para baixo, você vai para um hospital, vai para outro, e isso eu não tinha... Eu tenho uma filha de 3 anos, isso foi o ano passado, então tá tudo muito maduro ainda, né? E tem um filho de 25. Uau! Então, assim, são 2 filhos únicos, que é totalmente diferente. E meu marido falava muito isso, para eu ter mais tempo, para eu ficar mais com ela. Então, eu resolvi sair para ficar em casa com ela. Mas eu não queria somente ficar em casa. Eu precisava produzir, eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu comecei a pesquisar até que resolvi fazer brown. Testei 16 receitas que não deram certo, até eu chegar à receita que estou hoje, que são brownies feitos de chocolate nobre, que graças a Deus tem sido um sucesso. Comecei com a venda final, fazia os quadradinhos, fazia naked, fazia torta, em inúmeros formatos para eu mostrar que eu sabia, me especializei, fiz um curso. E com isso eu comecei a vender. E graças a Deus, muito bem aceito, criei bastante clientes, e coloquei os brownies no Ritual do Chopp, né? Ritual da Tia Mara, que é próximo ao Projac. Mas você mora lá perto? Por que você resolveu colocar seus brownies lá? Foi assim, acordei hoje, vou botar meu brownie lá. Não, nada na vida é por acaso, né? Sempre tem alguma coisa. Eu comecei a botar em vários lugares, eu comecei a procurar vários lugares. Já colocamos no Efraim, que é um restaurante que tem próximo à minha casa. Coloquei na padaria do Patrick, que é a padaria do Remy, que é próximo à minha casa. Fui colocando em vários lugares.
E, assim, esses que eu te falei são os que me abriram porta. Teve outros que não me abriram porta. Então, até que eu cheguei ao Ritual, que era um restaurante próximo ao Projac, e eu vi um potencial de vender para aquela redondeza. E com isso, né, a gente às vezes atira e acerta no que não vê. O brownie foi muito bem aceito ali, e o pessoal da Globo fazia alguns eventos dentro do restaurante, onde ela me convidou para fazer uma degustação para ela. Uma coisa assim que eu sempre digo, né? A gente precisa ser interessante e não interesseira. A gente precisa doar. Nada você constrói só retirando. Você precisa depositar para colher. E assim eu fui, de graça, de bom ânimo, botava lá minhas mesas, fazia inúmeras demonstrações. E com isso as pessoas iam vendo e degustando, porque eu levava uns pedacinhos para degustar, e o brownie foi muito bem aceito. Só que daquilo ali eu precisava converter para venda, eu precisava ter retorno financeiro, onde eu comecei... Mas essa demonstração era lá no restaurante mesmo? Isso, era no restaurante. Eles fazem ainda, né, festas, eles contratam e botam... Hoje eu vou contratada, antes eu ia, né, demonstrando o meu produto. Então eu fazia lá aquela demonstração, trabalhava o dia inteiro, criava um monte de coisa diferente para mostrar que eu era especialista e que eu sabia fazer, para eu poder converter em venda depois. Aí chegou um dia um ator e falou para mim assim, eu quero comprar. Eu falei, não, mas eu não estou vendendo. Eu vendo por encomenda, aqui está meu cartão, você querendo em um outro momento, é só fazer contato que a gente entrega. Quer dizer, você deu aquela recusada na oportunidade que bateu na sua porta. Exatamente. Aí ele pegou e falou, não, você não entendeu, eu quero levar tudo. Eu falei, mas como assim? Ele falou, já que é a exposição, deixa a sua exposição aí, no final da festa eu levo para você, faz o preço para mim. Aí eu fiquei, né, com aquilo na cabeça. Falei, ai meu Deus, eu vou vender tudo. O que está acontecendo? Mas assim, muito feliz com a oportunidade. Aí quando chegou no final, ele veio para pagar, eu passei o valor para ele, e ele falou assim para mim, só? Aí eu falei, opa, eu posso melhorar isso. Não neste momento. Aí fui, vendi os brownies para ele, ele não quis o troco, falou que era para eu ficar com o troco, porque meu produto valia muito mais do que eu estava passando para ele. Só que assim, a gente sempre fez a precificação correta. Eu sempre fiz a precificação correta, como eu faço até hoje. Porque a gente precisa agregar valor ao nosso produto, mas a gente também não pode exceder o valor para o cliente final que vai comprar de você. Sim. Então você precisa sempre ter essa orientação, você ter todos os seus valores, fazer tanto que agora a gente criou, né? Eu lancei um e-book falando sobre o serviço de degustação volante. E um dos temas que a gente pega é isso aí, a precificação. Ensinando a precificar para que a pessoa tenha o teu valor agregado, né? Tenha um retorno fiel daquilo que ela está vendendo. Então, eu vendi a mesa toda e precisei melhorar o meu processo. Aí comecei a pensar, o que fazer, como fazer para eu agregar valor àquilo ali? E estar mais próximo deles. Aí foi que eu comprei uma bandeja de madeira, né, pesquisando muito na internet. Aí comprei uma bandeja de madeira onde eu botei um vidro em cima, porque eu acho que o acrílico às vezes poderia manchar, alguma coisa assim. Aí comprei, botei os quadradinhos com 2 moleiras, uma florzinha, só que aquilo ali pesava muito. Então assim, eu passava o evento inteiro com aquilo pesado. E não era muito agregado, né? As pessoas não viam tanto valor naquilo ali. Aí eu fui melhorando o processo, até que eu cheguei à bandeja de acrílico. Hoje a gente trabalha com a bandeja de acrílico, faz as vendas em festas e eventos, e isso aí é muito reconhecido, muito bem. Você minimiza a fila dentro do evento, porque tem hora que faz fila, né? O negócio é tão bom que as pessoas vêm até você, não esperam você ir até eles, né? E com isso a gente melhorou o nosso processo. Hoje a gente tem colaboradores uniformizados para levar uma elegância ao evento. A gente faz de famosos e não famosos e trata todo mundo da mesma forma, sabe? A gente leva
uma coisa muito gostosa, que é a experiência de ter um brownie de chocolate 9, que é bom demais. Acho que você chegou a experimentar lá no dia do seu evento. Essa doce e deliciosa oportunidade. E é isso, a gente está trazendo valores, né? As pessoas começaram a ver como valor. Débora, uma mulher que saiu do CLT, é uma mulher preta, que está agregando valor para o seu serviço, está conseguindo empreender, né? Então as pessoas estão vendo bastante valor, têm me procurado bastante e eu tenho tentado gerar isso, ter um retorno positivo para as pessoas. Agora, que coragem, hein? Porque realmente sair do CLT numa atividade de comercial, né? Porque você contou aqui pra gente que você atuava como representante de produtos hospitalares. Então, para além do seu fixo, eu imagino que você tinha uma comissão, então você provavelmente tinha ali uma remuneração confortável por mês. E aí você sai dessa posição para primeiro ir para casa e depois pensar no que fazer. Você chegou a estruturar isso na sua cabeça? Assim, não, eu tomei essa decisão, então eu vou trabalhar mais 3 meses, mais 6 meses, eu vou fazer uma reserva financeira. Como é que foi a estrutura dessa decisão? Ou foi assim, não, hoje eu não quero mais, pedir as contas e foi embora? Assim, eu já não vinha satisfeita, eu precisava melhorar a minha vida pessoal, né? Eu não estava tendo tempo para dentro de casa, essas coisas todas. Eu queria ter qualidade de vida. Que isso aí foi um tiro trocado, né? Porque quando você empreende, você trabalha muito mais. Hoje eu posso dizer para você que eu estou tendo qualidade de vida, mas eu passei por um processo onde eu trabalhei muito para chegar até onde eu estou. Imagina, você era eu equipe, eu presa, eu computadora, eu social media, né? Eu tudo. Desse jeito. E quando eu resolvi montar a empresa, eu pensei no que fazer, né? Eu simplesmente fui lá, até porque eu tenho 2 filhos. Por mais que meu filho esteja empregado, eu tenho uma estrutura familiar. Então você também não pode arriscar direto, né? Então eu vim amadurecendo essa ideia e resolvi pedir conta e cumprir aviso, que aquele tempo também era o meu tempo de amadurecer como fazer. Até que eu fiz, né, o CNPJ. Enquanto você estava empregada ainda, você foi fazendo... Quando eu pedi a demissão, eu já estava estruturada do que eu ia fazer. A receita eu vim testando até eu pedir demissão. Quando eu estava certa daquilo que eu queria, né, porque nós mulheres podemos estar aonde a gente quer. Exatamente. Eu fui lá e pedi a demissão. Ouvi gracinha, eu vi inúmeras vezes que eu sou maluca, que isso não ia dar certo. Já sofri preconceito, né? Porque assim, inicialmente quem levava a bandeja aos eventos era eu. Já sofri inúmeros preconceitos e nem por isso me fizeram desistir. Por quê? Porque eu acredito no meu potencial e eu sei aonde eu quero chegar. Quando a gente sabe o que a gente quer e quem a gente é, nada do que fala vai fazer você parar. Nada para. É desse jeito. Então eu amadureci a ideia e fui lá e pedi a demissão. Cumpri meu aviso. Nesse período eu peguei e registrei, fiz meu CNPJ, registrei a marca, porque a marca só é sua quando você registra. Então eu não poderia arriscar, né? Eu preferi já resolver tudo e comecei a vender. E isso deu super certo, graças a Deus. Hoje a gente está aí no ramo de eventos. E se você reparar a trajetória, é tudo um processo que você vai passando, né? Sim. Porque eu comecei como venda final. Hoje eu estou em festas e eventos. Então, tudo que você passa é crescimento, né? Às vezes a gente faz muito network, isso é muito importante. Poder do Batom Vermelho é um lugar uma comunidade onde me agregou muito, porque são inúmeras mulheres com o mesmo objetivo. Você escuta, nem tudo que fala vai ser positivo para você, não vai fazer sentido para você, mas sempre você consegue colher alguma coisa. E aquela alguma coisa que você colheu, você cresce naquilo ali. Não, sem dúvida. Desses pontos que você trouxe, só para fazer aqui algumas reflexões, né? Eu costumo dizer que tudo que a gente ouve é útil.
pode não ser útil para aquele momento. Certo. Ou ainda, será útil para reforçar um posicionamento que você já tem. Exatamente. Então, sempre é útil. Sempre é útil. Por isso, a importância da gente ter disposição para ouvir. Né? Hoje em dia, a gente tem uma sociedade extremamente acelerada em que todo mundo quer falar, né? O palco é o lugar do prestígio. Então, todo mundo tem alguma coisa a dizer. A rede social também contribuiu muito com isso, porque qualquer pessoa com um celular na mão pode trazer a opinião dela a público e, de repente, viralizar e daqui a pouco ter milhões de seguidores. Mas o ponto é, e ouvir? Quem está ouvindo, né? Tem muita gente querendo falar e pouca gente querendo ouvir. Exatamente. Então, esse é um ponto aqui de ressalva para a gente estar pronto para ouvir. O segundo ponto, que eu acho bastante relevante também, a gente está sempre atenta às oportunidades. Esse ano, em início de 2024, eu ministrei uma palestra em São Paulo e, Débora, foi assim. Primeiro eu cheguei para ministrar a palestra junto com uma outra palestrante, que teve um imprevisto e não foi. Aí falaram assim para mim, então agora você vai ter o dobro de tempo para falar. Falei, tá bom. Aí depois falaram assim para mim, a gente ia começar a tal hora, mas agora a gente vai começar 40 minutos atrasado. Eu falei, tá bom. Aí começamos. Fui compor a mesa. Quando eu sentei à mesa, que eu comecei a falar, a cadeira desceu. Sabe essas cadeiras de rodinha que tem aquela trava embaixo? Sim. A cadeira desceu. Só ficou minha cabeça, juro por Deus. A mesa aqui, aí ficou só minha cabeça. Eu falei, gente, não, eu vou levantar. E aí eu levantei e comecei a falar sobre a importância da gente estar sempre preparada para qualquer situação. Verdade. Eu não fui preparada para falar meia hora, eu fui preparada para falar 15 minutos, eu não fui preparada para falar naquele horário, eu fui preparada para falar quase uma hora antes, e eu não fui preparada para a cadeira despencar na frente de uma plateia de 500 pessoas. E aí eu falei, é isso, esteja sempre preparada. E esse é um conceito que se conecta muito com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, porque todos os lugares e todos os ambientes, momentos, trazem oportunidades. Verdade. Você foi lá com uma mesa pronta de produtos para degustação. Você estava tão condicionada, eu não sei se você reparou a tua fala, mas você foi tão condicionada a ser uma demonstradora que quando ele te ofereceu para pagar, você falou assim, não, eu não estou vendendo. Exatamente assim. Se ele não tivesse insistido, você teria voltado com a sua mesa para casa. Exatamente. Então, olha como a troca é importante. Muito importante. Muito importante. E assim, as coisas que acontecem, ela pode ser negativa ou positiva, depende de como você vai enxergar e como você vai atuar naquele momento. Sim. Né? Porque, como você mesmo falou, aconteceu inúmeras coisas para darem errado, mas você conseguiu das coisas erradas tornar-se positivo. Lógico. Por aí, a gente precisa ter o olhar clínico, a gente precisa amadurecer as nossas ideias para as coisas acontecerem. Muitas das vezes, você precisa estar disposto a doar para receber, e não somente querer receber. Sim, né? Então, isso é um princípio muito basilar, assim, eu costumo falar, não façam networking. Eu falo muito isso, e as pessoas arregalam o olho, assim, falam, como assim? Você tá todo mundo falando que já vai no sentido de trocar, porque, e nem sempre você vai só trocar. Exatamente, e outra, o networking, para além de tudo, remete a um relacionamento muito profissional, e para além de um relacionamento profissional, eu vou usar a sua palavra, um relacionamento de troca, mas nem sempre é sobre troca, às vezes é só sobre dar. Sobre doar. E às vezes é só sobre receber. E às vezes é sobre trocar. Mas o networking por si só, ele pressupõe troca. E se você vai para um ambiente buscando conhecer pessoas, construir ali minimamente algum tipo de relacionamento para troca, se você não enxerga no outro lado um retorno,
você não se conecta. É verdade. E às vezes o retorno não é ali, imediato, mas ele exatamente. pode ser posterior. Com certeza. A maioria das vezes acaba sendo dessa forma. Eu tenho vivenciado isso. Pois é, por isso eu falo assim, gente, eu não nasci Pontes à toa, né? Eu falo muito do meu sobrenome e faço esse trocadilho, porque eu não nasci Pontes à toa. É muito sobre construir pontes, criar conexões verdadeiras, criar relacionamento. Verdade. Se você não tivesse disposta a criar os relacionamentos e mantê-los ao longo do tempo, talvez você hoje não fosse a menina do brownie das festas globais. Não é? Verdade. Não, é importante a gente falar isso aqui, porque olha a rede de networking que você fez. Você construiu uma rede de networking tão poderosa que você hoje convive com pessoas que a ampla maioria só vê pela tela. É verdade. E assim, o bom disso tudo é eu conseguir ainda levar para eles fora do ambiente da Globo. Então, assim, muitos ainda nos contratam para suas festas. A Paula Frescari mesmo, sábado passado a gente fez o aniversário dela. Dali já saiu festa para o sábado que vem. Então, assim, as conexões vão acontecendo. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa ser e fazer o melhor que a gente pode sempre. Porque aonde você está, as pessoas estão te olhando e elas são seus potenciais clientes. Sim. Então, assim, a gente precisa sempre estar da melhor forma possível. Apresentável, a gente precisa ter uma postura, a gente precisa estar bem para poder construir pontes. Você trouxe agora um ponto muito relevante da gente tocar, a questão da imagem, né? Porque quando você disse a gente precisa estar bem, esse bem poderia remeter a muitos lugares, mas você fez exatamente assim na sua linguagem visual. A gente precisa estar bem. Então você estava falando da sua imagem. Isso. E aí a gente entra numa outra barreira do universo feminino, inclusive do empreendedorismo feminino, que é, não, eu já sou competente, eu já entrego um excelente trabalho, então não importa se eu tô de cabelo para cima, se eu tô de olheira, se a minha camisa tá com furinho aqui, não tem problema. O meu resultado fala por mim. Não. Só que não, né? Claro que não. Sua imagem fala por você. Nós somos muito visuais, né? A gente primeiro vê para depois experimentar. Então você precisa ver um bom cenário para você poder chegar a comprar, a contratar. Então você tem que ter uma boa apresentação. Hoje a gente, até mesmo para você, muitas das vezes a pessoa faz o orçamento através de WhatsApp, e-mail. Elas não estão vendo quem é você, elas viram aquilo que você apresentou no Instagram, na rede social. Então você precisa entregar um orçamento bem feito. Você não pode escrever no WhatsApp, falou X, aí não. Você precisa ter um arquivo, mostrar, ter uma boa apresentação, até uma identidade visual do seu negócio. Exatamente. Independente do seu negócio ser um produto ou um serviço, você precisa ser identificado. É muito comum pessoas que usam um determinado perfume, né? Quando a gente sente aquele cheiro, a gente lembra da pessoa. Exatamente. Você se identificou, o perfume é a pessoa. Exato. Então, e assim a gente pode fazer com a imagem, com a identidade visual, com a forma de falar, com o cheiro. Enfim, independente da gente vender um produto ou um serviço, ou no seu caso, que você agrega os dois. Você vende um produto agregado a um serviço. Então, sua história é sensacional de superação. E a sua filha nessa história toda? Porque você falou assim, meu marido me incentivou, quando eu disse para ele que eu não queria mais, ele me incentivou a ficar em casa para ter mais tempo para beber. Você disse beber. Você disse beber. Para ter mais tempo para beber. E aí, logo na sequência, você disse, não, mas aí quando eu comecei, eu trabalhei o dobro. E como é que ficou a Débora mãe nessa história? No início foi difícil porque você faz tudo ao mesmo tempo. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe. Então, nem tudo fica só na minha mão. Eu quem produzo, né? E o restante as pessoas vão fazendo. A equipe vai fazendo. Serviço, né? A parte de comercial também, provavelmente. Isso.
Então, assim, hoje eu consigo ter tempo para ela, hoje eu tenho qualidade de vida, hoje eu consigo, um final de semana, alguém ir trabalhar, meu serviço está funcionando e eu estou num shopping com ela, eu estou num parque, eu estou dando atenção a ela. Então, isso aí agregou muito para minha vida, muito mesmo. Agora, olha como é indispensável a gente falar sobre a importância de viver o processo. Se você tivesse saído da CLT, por exemplo, com o objetivo de empreender e ter mais tempo para sua filha, e logo nos primeiros meses tivesse visto só que você não tinha tempo para ela, talvez o seu projeto tivesse ficado pelo caminho. E como é importante a gente viver o processo? É verdade. Tudo tem um processo de amadurecimento, né? O negócio tem um processo de amadurecimento. Eu falo muito sobre a questão do empreendedorismo, porque muitas vezes a gente associa a questão do empreendedorismo só à pessoa que tem o CNPJ. Certo. Só aquela pessoa que, enfim, montou um negócio, montou uma loja, montou um estabelecimento de alguma forma. E esquece do empreendedor que pode trabalhar para esse CNPJ. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é a pessoa que trabalha para alguém e tem o desejo de ter o próprio negócio. Você contou de um processo de decisão que levou algum tempo, em que você não estava satisfeita, você começou a amadurecer a ideia, você levou a ideia para o seu marido, a partir do momento que você levou para ele, teve apoio, você começou a fazer uma pesquisa, a partir dessa pesquisa você entendeu o que você queria fazer, a partir dali você começa a testar para saber se a sua ideia ia dar certo ou não, e quando você viu que você chegou na receita ideal para vender, no seu entendimento do que era um brownie ideal, você falou, então agora chegou o meu momento. E eu vou pedir as minhas contas. Só que durante esse processo, você também trabalhou o dobro. Porque você não testou 16 receitas no seu horário de 8 às 18. Exatamente. Né? Você não deu essas 16 receitas para as pessoas experimentarem, coletar opinião, comprar ingrediente, pesquisar preço, definir precificação do seu produto. Isso foi tudo para além do expediente. Exatamente. Então, é sobre a gente enxergar o processo e colocar o nosso objetivo e o nosso sonho em primeiro lugar. Verdade. Se você não tivesse feito isso com você, você não teria feito a transição. Com certeza que não. Com certeza que não. A gente precisa sempre passar pelo processo, né? E o processo acontece inúmeras coisas. Você cai, você levanta, você tem retornos de negativo, de pessoas que não querem que você chegue aonde você quer chegar, porque muitas pessoas desacreditam em você, mas quem não pode nunca desacreditar é você mesmo. Porque desde o momento em que você crê, você chega. É excelente essa sua frase, porque você teve a sorte de ter o apoio do seu marido. Muitas não têm. Não tem. E aí, o que fazer, né? Desistir? Não, jamais. Pois é, desistir jamais. Agora, vão ter outros desafios pelo caminho. Verdade. Vão ter outros pontos a serem vencidos, para além da questão da carga horária, para além da sobrecarga de trabalho. Outros pontos vão precisar ser vencidos. E aí eu vou retomar uma coisa que você falou lá no início do nosso bate-papo. Quando a gente entende quem a gente é e o que a gente quer fazer, nada vai parar a gente. Verdade. E aí, isso, para essas mulheres que não têm o apoio dentro de casa, e aí pode não ser necessariamente do marido, pode ser do companheiro, da companheira, da mãe, do pai, enfim, de uma amiga. A gente não sabe a estrutura familiar de todas as mulheres, mas às vezes elas não têm apoio. E para quem não tem, né? Esse fortalecimento é tanto mais necessário. Por quê? Porque se você não está muito convicta do que você quer e de quem você é, na hora que os comentários negativos começam a vir, porque quem não acredita em você não te dá crédito. Verdade. E aqui eu não estou falando de crédito financeiro, eu estou falando de credibilidade. Não acredita que vai dar certo, não acredita que você é capaz, não acredita que você vai sair da situação em que você está e chegar na situação que você sonha estar. Verdade. E aí os comentários negativos vêm. Você não é capaz,
você não vai conseguir, esse seu projeto é uma piada. Que ridículo, você Que ridículo. largar a enfermagem para fazer bolo. Inúmeras coisas você escuta. Como assim, como eu passei por situações de racismo também, né? Uhum. Teve uma vez que eu fui fazer uma exposição, cheguei a fazer algumas feiras, fui fazer uma exposição, meu esposo, antes dele ir para o trabalho, ele pegou e levou as coisas no carro, me deixou lá para a exposição e foi embora trabalhar. Uhum. Aí eu fiquei organizando as coisas. Aí chegou um rapaz, dono de uma loja de moto, falou, poxa, que legal, isso aí ia agregar muito lá dentro do meu trabalho, da minha empresa, você poderia servir lá no meu trabalho e tudo, pô, que legal. Como é que eu faço para contratar? Quando o seu patrão chegar, você pede para ele entrar em contato comigo. Por quê? Porque eu era mulher, eu era preta, eu que estava carregando as coisas. Aí eu falei para ele, não, a dona da empresa sou eu, pode falar comigo. Cara, ele ficou muito, mas muito sem graça. Mas por quê? As pessoas não acreditam em você. As pessoas sempre vão te diminuir. Quem precisa se exaltar, quem precisa acreditar é você. E eu acho que com essa mensagem a gente pode se encaminhar para o final, né? Porque além da estampa da camiseta, mulher, empreendedora, empoderada e independente, você ainda traz essa frase que é uma frase gigante. Quem precisa acreditar em você é você. Então, Débora, eu só tenho a agradecer você ter vindo bater esse papo aqui na nossa versão podcast do Conversando sobre Poder Mulheres que Constroem Pontes. Uma alegria te ter aqui. Certamente a gente podia conversar mais horas, porque a sua experiência se conecta muito com a minha também. Eu fiz algumas transições de carreira, então a gente poderia ficar aqui, olha, trocando várias ideias e várias experiências. Assim como você, eu também já fui chamada às vezes de maluca, você não tem noção, você é muito impulsiva, você não tem que fazer isso, mas faz parte do jogo. E são essas frases, essas ideias que impulsionam a gente para frente também. Então, deixa a sua mensagem final para nossa audiência, já chama todo mundo para seguir a Gypsy Browneria e vamos precisar encerrar esse nosso episódio de hoje, mas deixa a sua mensagem final para a audiência. O que eu tenho para dizer para vocês, que por mais difícil que seja, nunca desista de si mesmo. Acredite que é certo você conseguir. Quem continua em movimento, quem faz as suas ações, Deus dá oportunidade. Não desistam nunca. Sigam a gente, @Gypsy, DPPS Browneria. E a gente lançou também nosso e-book, onde ensina você a trabalhar com serviços de degustação volante. Obrigada. Uau! Débora, muito obrigada por estar aqui. Pessoal, tchau, tchau. Até o próximo episódio.